Olá, meus amigos do Agro 360. A nova Nissan Frontier é a picape desenhada para fazer mais. Além da exclusiva suspensão traseira Multilink, que garante mais estabilidade e conforto para você enfrentar qualquer terreno, ela tem o DNA japonês e o menor custo de revisão do segmento. E você pode garantir a sua nova Nissan Frontier 0 km. Visite uma concessionária Nissan e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Olá, amigos do Agronegócio, está no ar o Agro 360 para você. E, mais uma vez, vamos trazer aqui um pouquinho do que é essa história toda do rodeio que nós já trouxemos aqui para você. E hoje eu trago um dos melhores salva-vidas de rodeios do Brasil? Não, do mundo. Lucas Teodoro, mais conhecido como Gauchinho. Obrigado por ter vindo, Lucas. Obrigado você, Rafa, pelo convite. É muito gratificante para mim estar aqui com você participando do seu podcast. Vamos contar essa história de sucesso toda aí. Deixa eu te dar o boné do Agro 360, que sempre eu esqueço do convidado. Fica aí para você usar lá nos Estados Unidos. Obrigado, Rafa. Vai levar a nossa marca para o mundo afora. Bom, nos bastidores, como apelido, a gente chama de Gauchinho, né? Daqui para frente vai Gauchinho, vai Lucas, o que você quer que fale aqui? jeito de se sentir à vontade, tá bom. Muito bem. Tem gente que acha que o salva-vidas de rodeio, tem gente que ainda, muita gente da cidade, que não conhece, chama até de palhaço, né? Porque lá atrás, aqui no Brasil, tinha aquela mística de que pintava as caras e tal, e fazia algumas graças. Mas não, salva-vidas é um baita de um atleta, né? Enquanto um competidor de montaria fica ali por 8 segundos, você fica o evento inteiro, 2 horas direto, né, Lucas? É, isso aí. Antigamente, como que o rodeio surgiu do circo, né? Então, na época, o mesmo que fazia o trabalho de salva-vidas era o palhaço também. Ele fazia o entretenimento da... Talvez tenha entrado por uma necessidade meio... Ajuda lá, né? Isso, até nos Estados Unidos também. Aí, de um tempo pra cá, dividiu. Tem o trabalho do salva-vidas e o trabalho do animador, que é o entertainer lá, né? Que eles falam, hoje, você é um dos melhores do mundo, atua no campeonato mundial, a gente vai falar muito disso aqui, mas vamos contar um pouquinho, morando nos Estados Unidos hoje. Aliás, veio passar quanto tempo no Brasil? Um mês só? 30 dias. 30? E um mês, tá aqui agora, veio correndo pra São Paulo pra gravar. Obrigado mais uma vez, que eu sei que a correria de família, muitos anos você vir pra cá. Mas vamos falar o seguinte, como é que começa a história? Por que salva-vidas? Você com porte físico, atlético, pra ser até um competidor de montarias, por que salva-vidas de montar em touros? A vontade minha era ser um competidor, sempre, desde que era pequeno, sempre quis montar em touros. E na época, eu tinha uns 12, 13 anos, eu mais 2 amigos meus, a gente fez uma arena na casa dele. Pra montar? Pra montar, E aí, montava nos garrotes aqui e ali. Aí um dia a gente tava até montando nos garrotes lá e chegou um menino junto com o primo dele, que ele era salva-vidas, Matheus. E aí eu fiz amizade com ele e aí todo final de semana tinha um bolão no Clube Hotel Xerife em Santo Antônio do Jardim. E aí naquele próximo domingo ele já chamou eu pra ajudar ele dentro da arena. Mas só por necessidade, não porque você tinha alguma habilidade? Não, só por necessidade, porque até a primeira vez que eu entrei lá, eu ficava mais longe do boi do que... E aí comecei a ir todo final de semana, e meio que eu esqueci de querer montar e foquei em ser salva-vidas. E até teve um dia que, até então, eu só ia por brincadeira, por estar no meio, entendeu? Uhum. Aí teve um dia que eles apareceram com um caminhão cheio de uns boi mais pesados pra experimentar e uns boi bravos. Aí eles falaram pra mim, na época eu tinha 13, 14 anos, falaram, hoje você não vai entrar porque é perigoso. Uhum. E aí eu saí, fui chorar num canto lá e naquele momento acho que foi aonde que deu o clique que eu falei, não, eu quero me dedicar pra mim ser... 13 pra 14 anos. Pra mim ser um profissional, pra isso aí não acontecer mais, entendeu? De eu querer entrar na arena e não deixar eu entrar por eu não estar preparado. E aí, como você falou, já estava desligando do desejo de ser competidor. Porque quando a gente vê hoje os grandes atletas, Rafael de Brito agora, campeão mundial, mais de 1,5 milhão em prêmios ali e tudo mais, parece que o grande sonho é aquele glamour todo, né? Porque chegar onde você chegou na PBR é um sonho muito inalcançável. Você imaginava isso ou não? Você queria aquele desafio entre você e o boi ali para salvar os competidores? De início, eu acho que eu não imaginava chegar onde eu cheguei, mas a partir do momento que eu comecei a levar a sério, a trabalhar em alguns rodeios de início da minha carreira, então eu já comecei a traçar alguns objetivos, que é onde eu gostaria de chegar. Tanto que uma vez eu fui assistir Barretos, acho que foi o ano de
2000, não lembro que ano que era. E aí eu já tava trabalhando, eu falei, eu só vou voltar aqui quando eu for trabalhar. E de fato, eu voltei em 2013 com a PBR pra trabalhar. Então, 2012 acho que foi quando a gente foi pra lá. Não lembro exatamente. Mas, enfim, aquele menino de 13 anos, que os caras não deixaram mexer com o gado ali, que os bois eram mais bravos. O que você fez dali pra frente pra seguir o seu sonho? Me dedicando cada vez mais. Todo final de semana eu ia lá treinar, acabava o treino, eu ia assistir os vídeos pra mim ver o que eu precisava melhorar, sempre estar conversando com outros profissionais, assistindo vídeo de outros salva-vidas trabalhando também, me dedicando, treinando cada vez mais o meu físico também. Agora, você acredita que o treinamento, lógico, ele é importante, mas o dom tá acima de um treinamento, não tá? Você acha que é capaz de pegar uma pessoa sem dom nenhum pra entrar dentro da arena e ser um salva-vida? Porque é muita agilidade. Eu acho que sim, Rafa. É que nem tem um ditado que fala que às vezes o trabalho duro, ele supera o dom, você entendeu? Então, eu acredito que sim, porque às vezes acaba tendo muitos profissionais com muito talento, muito dom, e são desperdiçados porque eles não levam a sério e não se dedicam talvez o quanto eles deveriam se dedicar. No meu caso, esporte, todo tipo de esporte, eu sempre tive que trabalhar mais duro, que nem meu irmão. A gente é 1 ano e meio de diferença. Todo esporte que ele fazia, ele era bom. Uhum. Eu já tinha que me dedicar o dobro pra mim conseguir jogar no meio deles, entendeu? Então, eu acho que isso aí vem desde que eu era pequeno em relação ao esporte, a todo tipo de... Agora, vamos contar a história do Gauchinho, aquele salva-vidas que começou... vamos lá, você começou isso aí 13 anos aí, como você tá falando. E quando foi seu primeiro evento profissional, seu rodeio profissional que você entrou como salva-vidas? Foi 2004 e... Ele fez um rodeio lá? E todo ano eles faziam um rodeio lá, dava... Aqueles rodeios com 70, 80 montarias, sabe? Então, Já narrei desses. Aí eu cheguei a trabalhar lá e na época... O primeiro salva-vidas, na época, famoso, que me ajudou, que me deu uma força, foi o Risadinha. Não sei se você lembra dele, que trabalhava junto com o Marcelo Topazio. Uhum. E ele tava lá nesse rodeio também, a gente chegou a trabalhar junto. E ele foi uma pessoa que, quando ele me viu trabalhando a primeira vez, ele falou, você vai ter futuro, você pode se dedicar que você vai ser um profissional bom. Foi o primeiro profissional de nome. Profissional que te... Sim. De nome que te deu um apoio. Foi ele. Dali pra frente, foi abrindo outros rodeios? Aí dali pra frente, eu ainda não tinha 18 anos, né? Eu ia em um ou outro rodeio no ano, que ia lá, conseguia falar com alguém da comissão, deixava entrar, sabe? Às vezes trabalhava 1, 2 dias, os caras... não, ele não tem 18 anos ainda, não vai mais entrar não. Ou manda ele ficar meio afastado lá, sabe? Então foi assim até eu fazer 18 anos. Depois que eu fiz, aí eu comecei a trabalhar, trabalhei alguns anos com a companhia de rodeio VR, com o Antônio Carlos também da CF, até eu conseguir a oportunidade de eu ir pra PBR, que até foi através de você, né? Foi na Pindamonhangaba, né? Depois eu contar essa história. Agora, pra quem não conhece do esporte, montarias em touros, o salva-vidas é uma peça fundamental, porque depois que, como é que o Kaká de Barretos fala, não é igual a luta de boxe, porque depois que acaba, você não para o oponente, né? Ali. Depois que dá os 8 segundos, o competidor caindo ou descendo, a sua função é tirar totalmente a atenção do touro de cima do competidor, né? Isso, e muitas vezes o competidor, ele desce, ele ainda tá... Por mais que ele pare ou que ele caia, ele ainda... Às vezes ele não tá sabendo onde ele tá, então tudo tá acontecendo ali, a gente tem uma visão de tudo que tá acontecendo. Então, o nosso trabalho é manter o touro entretido ali, manter o competidor seguro até acabar. Até tá tudo em ordem ali, né? E nesse começo, até esses 18 anos, até essa história toda, esses primeiros rodeios, teve algum acidente com você que te deixou com medo? Acidente grave, quero dizer. Não. No início eu não tive nenhum acidente grave. Depois, no meio da minha carreira, tive acidentes, mas nunca... Nada que me deixou com medo. Eu acho que todas as vezes que eu voltei de alguma lesão, de algum acidente, eu voltei mais forte, porque eu me preparei pra voltar e não deixar isso me abalar, sabe? Que, como
Se eu falar, eu não tenho medo, eu vou estar mentindo, você entendeu? Só que eu sei controlar esse medo para que não deixe, para que não me atrapalhe ali dentro, que eu possa fazer meu trabalho. Então, a gente tem que ter um respeito pelo animal, pelo tamanho, pela força dele. Saber que é perigoso o que a gente faz. Você não tem controle nenhum, né? Não. O controle é zero. É você e um bicho de 1 tonelada ali correndo atrás. Bom, vamos contar essa história. Eu lembro que em 2009, 2008, Paulo Krimber sofreu um acidente, quebrou a vértebra, veio para o Brasil e inventou um curso, né? Ministrando um curso lá na minha cidade, em Pindamonhangaba. E chegou na hora de todo o curso arranjado. Era o primeiro curso que o Paulo ia ministrar sozinho. E aí ele pegou e falou, salva-vidas. Não tinha salva-vida lá. E ele começava a parte teórica de manhã, na parte da tarde já tinha montarias. E aí, meus amigos, eu peguei, já tinha conhecido o Gauchinho nos rodeios do João Antônio Carlos, né? Que a gente tinha se conhecido. Eu falei, peraí que tem um cara. Liguei pro Lucas no dia. Falei, tô com um BO aqui. Vamos ter um curso do Paulo Krimber, não tem salva-vidas pra atuar aqui. Esquecemos disso. E também não tem dinheiro pra pagar. O que tem aqui é sua pedágio, sua gasolina, a gente vai pegar, tirar do bolso e pagar. Ele falou, tô saindo de casa. Aquele dia eu vi um cara comprometido com a sua profissão. Aquele dia foi assim, eu fiquei realmente encantado com o seu aceite naquele dia. Não quis saber, você paga a minha gasolina? Acho que nem você perguntou, acho que eu falei. Falei, tu paga sua gasolina, seu pedágio, e aqui você fica em casa, fica em algum lugar aqui, você se vira. E você tava lá pronto pra ajudar naquele dia. Aquele dia eu vi um cara que realmente ia ter futuro, sabe, Gaúcho? Aquele dia foi... Acho que foi isso que passou no seu coração. Tô indo, foi, né? Oportunidade, né? Eu sempre falo, às vezes menino novo, ou sempre mantenho isso fresco na minha cabeça, que a gente tem que estar pronto para qualquer tipo de oportunidade. E eu consegui enxergar uma oportunidade boa para mim ali, porque você, pela sua influência, por onde você já estava na sua carreira, e também o Paulo vindo dos Estados Unidos, por toda a influência do Paulo, tudo também. Histórico dele, né? Eu falei, pô, que oportunidade pra mim mostrar o meu trabalho, pra mim, entendeu? E foi naquele mesmo ano que você já foi trabalhar, que eu te levei pra Pindamonhangaba? Foi, né? 2009, talvez? Foi 2009, Aí você já foi já tinha feito uma PBR antes com o André Metzger, né? Eu tinha feito uma em 2007 ou 2008, em Martim Prado. E depois essa de Pindamonhangaba, 2009, deve ser? Isso. Que você foi na primeira PBR. E ali já conheceram o Gauchinho, o Lucas Teodoro, né? O Lúcio trabalhava na PBR naquela época, a gente já trabalhava em alguns rodeios juntos. Então, eu estando ali com ele também, ele já conhecia bastante pessoal. Então, alguns competidores já começaram a me conhecer já. Você também conseguiu ver um pouco mais do meu trabalho. Então, eu acho que aquilo ali foi muito importante, um passo também para mim conseguir entrar na PBR. E como foi? Até quando você ficou aqui no Brasil, na PBR Brasil e nos rodeios aí? Eu fui para os Estados Unidos a primeira vez em final de 2012. Eu fiquei lá durante 3 meses, aí eu voltei. Trabalhei o ano inteiro de 2013 aqui. E aí fui no final para assistir a final lá, fiquei mais uns 4, 5 meses. E voltei em 2014. Mas nessa sua primeira ida de 2012, que você ficou 3 meses, você foi e você falou, eu quero ser salva-vidas de montaria em touros da PBR aqui? Ou ainda não... O sonho ainda era uma inalcançável, intocável? Não, eu já fui com isso na minha cabeça. Tanto que, num certo ponto na minha carreira, eu falei, eu quero... Que eu já tinha tentado tirar o visto quando eu tinha 18 anos. Até o André Metzger me ajudou um pouco, mas eu não conseguia não conseguia ser aprovado, porque Idade ruim, né? Idade ruim, não tinha nenhum vínculo aqui, aventureiro, sabe? Aí não me deram visto. Aí, e naquela mesma época eu comecei a fazer aula de inglês, né? Que eu falei, pô, vou pra lá, eu tenho que saber alguma coisa. Então comecei, aí não consegui o visto, só que eu continuei as aulas. Então, e aí, logo nessa mesma época, eu já comecei a ter bastante rodeio aqui. E aí na minha carreira, eu tinha colocado alguns objetivos, que eu queria trabalhar em todos os rodeios grandes aqui do Brasil que eu tinha vontade. Uhum. Barretos, Jaguariúna, Americana, trabalhar na PBR do Brasil, que sempre foi um sonho que eu sempre tive também de estar no meio da PBR Brasil. Então, por alguns anos eu consegui realizar isso. E aí tentei tirar o visto de novo, não consegui. E acredito que na terceira vez eu consegui, em 2012. Uhum. Aí foi quando eu terminei a temporada aqui.
Aí me organizei e fui em dezembro. Mas aí quando eu cheguei lá, eu já tava com a cabeça pra ficar lá mesmo, sabe? Só que no começo era difícil, eu tinha que ir a alguns eventos, ir junto com os meninos sem ganhar nada, sabe? Falar, ó, e chegar lá e pedir pro pessoal, posso trabalhar, posso mostrar o meu trabalho. Então, foi assim até que eu consegui. O Jeff Robinson, na época, ele fazia muitos Touring Pros. E aí ele falou, ó, se eu gostar do seu trabalho nesse aqui, eu vou te contratar pra ir em outro. Aí ele De graça, só pra se apresentar. eu fui de graça, aí gostou. Aí ele me contratou pra ir em outro evento. E tanto que não tinha ninguém indo, eu montei no carro e fui sozinho, sabe? Dirigi umas 12 horas, Nossa. E aí cheguei lá e recebi o meu primeiro cheque lá, sabe? Foi... Aí você já tava com visto certinho de trabalho ou não? Você ainda começou... Eu tava com visto de turista, então por isso que eu ficava indo e voltando, pra mim não deixar exceder meu visto lá também, pra mim não ter problema no futuro. Agora, teve uma dessas suas vindas pra cá, que você foi trabalhar numa etapa, onde foi que você tomou uma chifrada? Em Rio Pardo. São José do Rio Pardo. Que eu lembro que você entrou pra salvar o José Donizete. Curió, O Curió. E aí, o Boa acabou te pegando e foram os dois pro hospital. Todo mundo ficou preocupado com o Curió, porque ele tinha quebrado a perna, né? Só que o mais grave era o seu, né? O mais grave era o seu. Acabei indo pro hospital, tive que passar por uma cirurgia logo depois. E aí fiquei no hospital ainda... Até aquele momento, será que foi o acidente mais grave que você tinha passado ou não? Eu acredito que sim, Rafa. Porque, cara, a profissão de vocês é pancada o tempo todo, cara. Eu não entendo como é que vocês conseguem tomar tanta paulada. E aquele dia eu fiquei com medo. Eu lembro que nós chegamos no hospital pra ver, eu fui com o Adriano Moraes lá, chegamos lá e falamos, quero saber, ninguém tá... Parecia que você saiu andando, né? Mas tinha feito um machucado grave, e aí o médico chegou e falou assim, o Curió é tranquilo, vamos engessar, acabou. Agora eu tô preocupado é que o outro vai ter que entrar na cirurgia agora. Aí nós entramos em desespero aquele dia. Até foi... Mas graças a Deus deu tudo certo, foi... Aí eu fiquei no hospital uns mais 2 dias por risco de infecção, alguma coisa. E acho que depois de 45 dias eu já voltei a trabalhar, que foi aquele evento que o Silvano fez em Pilar do Sul, que eu já voltei. Aí eu continuei. Esse ano de 2014 eu ainda fiquei aqui quase até o final da temporada. E aí... Eu não me recordo se eu fui em 2015 pra lá ou se eu fui em 2014, mas essa saída minha de 2015 eu já fui com a cabeça pra mudar o meu visto e pra ficar lá de vez mesmo. Essa história do visto de turista pra você receber dinheiro é complicadíssima lá, né? E pra você pilotar isso aí, como é que você fez pra não ter nenhuma restrição? Eu até conversei na época com a advogada que me ajudou lá, que tirou o meu visto. Ela falou, eu nunca tirei esse tipo de visto, mas vamos arriscar. É o mesmo de atleta? Não, o que eu tinha era o O1, que ele é trabalho, né? mas eles falam habilidade extraordinária. Então você tem que provar um monte de coisa que você fez aqui no Brasil, que você foi conceituado aqui. Acho que o conceito desse visto é que você tem uma habilidade tão extraordinária a ponto de ser melhor do que um americano. Você tá tirando o emprego de um americano para dar para um brasileiro. Eles são muito patriotas, isso é muito bacana, o jeito que eles fazem isso, né? Então, por que esse cara tá aqui nos Estados Unidos? Por que ele é melhor? Por que eu não posso dar essa oportunidade para um americano? É muito difícil esse visto, né? Não, muito difícil. Aí levou, acho que quase 6, 8 meses até eu conseguir tirar. E eu não sei, acho que, se eu não me engano, eu ainda vim aquele ano de 2015 para trabalhar em Barretos. Acho que eu não trabalhei na final da PBR, mas eu trabalhei no Internacional. Então, e aí depois que eu consegui tirar o visto, aí às vezes eu vinha uma vez por ano, 2 vezes por ano, mas o meu foco a partir daquele momento foi ficar lá nos Estados Unidos mesmo. Agora, como é que você fazia para se manter esse começo lá? Tinha que trabalhar fora também? Porque não é fácil, você tem que pagar, né, despesa para ir para evento e tudo mais. Como é que você se mantinha lá? Aí você tem que trabalhava em rancho, trabalhava no que aparecesse. Até esses 2 primeiros anos foi o momento mais difícil para mim, porque eu tava lá trabalhando em rancho lá, no sol, frio, no que fosse. E eu sabendo que os rodeios que eu sempre tinha lutado para mim ter aqui no Brasil estavam acontecendo e eu não tava podendo trabalhar aqui, porque eu tava lá correndo atrás de outra coisa. Então, isso aí acho que foi uma das coisas que mais bateu em mim, sabe? Dava medo de perder pra sempre o que você tinha construído aqui? Aquele medo de perder o que eu tinha construído aqui, talvez não conseguir o que eu queria lá, você entendeu? Então eu ia, mas
Eu sempre tentei colocar na minha cabeça que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir outras, entendeu? Então eu tive que me desligar totalmente daqui, dos rodeios que eu tinha aqui e colocar o meu foco lá, entendeu? Ficar focado lá o máximo que eu pudesse, tentar absorver o máximo que eu pudesse dos americanos lá, a cultura deles, a maneira como eles trabalham e me preparar para quando eu tivesse uma oportunidade lá eu estar pronto também. Então, mas, cara, você teve que ter um psicológico muito bem apurado para você controlar isso aí, cara. Né? Porque você imagina que você construiu uma carreira aqui. Nós estamos falando de 2015 aproximadamente. Né? Você falou que entrou na PBR em 2009, quer dizer, estamos falando de 6 anos ali, com a construção de 6 anos, que de repente você estava pensando, putz, será que eu volto? Será que eu consigo voltar? Devia ser esse o pensamento. E na época, quando eu saí daqui do Brasil, que eu fui para lá, na época tinha, eu não sei se ainda tem a votação aqui dos competidores na PBR, então eu tava sendo mais votado já por 2 anos, eu acredito. É porque usa-se 2 ou 3 salva-vidas, né? E eles são escolhidos através de voto dos próprios competidores. Né? E lá também é assim, né? Lá também. E aí você, votado aqui, mas não vinha trabalhar. Às vezes a Júlia até mandava mensagem, você vai estar por aqui? Eu, não vou estar não. Então, foi uma das coisas mais difíceis, mas valeu a pena, entendeu? Hoje o que eu consegui. A porta hoje tá aberta para todo lado, porque deu certo, mas eu imagino a sua preocupação. Talvez, que nem você falou, tendo que trabalhar lá num rancho, tratando de cavalo e acontecendo um evento de Americana, né, aqui no Brasil, e você fala, putz, eu não tô lá. Imagino que passava na sua cabeça. Não, era difícil, mas como eu falei, sempre eu tentei preparar o meu psicológico o máximo para, entendeu? Para mim não deixar isso desistir do meu sonho, sabe? Primeira final mundial sua foi 2018. Isso. Né? E até então, como é que você fez? O inglês, você foi pra lá, tem que praticar. Sim. E a gente percebe que muitos dos competidores de diversas modalidades, por vezes, não falam o inglês fluente. E na sua profissão, é importantíssimo que o inglês seja fluente, né? Sim, porque todo momento eu tô com os americanos, como nós somos um time ali dentro. Tem que ter um diálogo entre um time para você chegar num ponto onde você deseja. Então, se não tivesse o diálogo, eu não estaria onde eu tô hoje, sabe? Então, porque como que eu ia aprender se eles tentando me explicar eu não ia conseguir entender? Então, é difícil você ter alguém para estar traduzindo para você a todo momento ali dentro. E aí você fazia o quê? Evitava contato com muito brasileiro? Porque eu sei que isso aí que é o complicado, né? Eu até tinha contato com os brasileiros também, mas que nem todo momento que eu tava dirigindo ou qualquer coisa, eu ligava o rádio e sempre acostumando meu ouvido a televisão em casa. Não televisão também. O problema lá é colocar Globo em casa. Não, a gente nem tem televisão brasileira, mas o que me ajudou também bastante foi um pouco do que eu estudei aqui no Brasil, porque eu já fui um pouco com uma base para lá, então... Essa base gramatical é importantíssima. Não, demais. Então acho que a hora depois que eu já tava lá já, aí você costuma pegar ainda mais no Texas, que o sotaque do pessoal é bem... puxadão. Então... Bem nasal. Mas o inglês, o idioma pra mim foi uma chave muito, muito importante pra mim chegar lá onde eu tô hoje. Agora, esses eventos, né? A PBR, ela tem a primeira divisão, que é Unleash the Beast, o campeonato principal, que é onde sai o grande campeão mundial com $1 milhão, que é onde todos os competidores querem estar, que vão começar. E tem a segunda divisão, que é o Velocity Tour, né, onde dali se pontua para subir para a primeira divisão. Né, não é categoria de base, é um campeonato sólido, forte, sim, mas ele está abaixo da Unleash the Beast, né, da primeira divisão. Como foi para entrar no Velocity Tour? O Velocity, acho que ele começou em 2015 e na época até tinha o Jay, que era o que contratava lá, então os meninos sempre me ajudaram muito lá também, os meninos que já estavam lá, os competidores, sempre dando um toque em um ou outro, sabe? Pro Velocity é votação também ou não? Só na Unleash the Beast que é votação? Só na Unleash the Beast, né? Talvez eles usam a votação dos 4 para trás ali, mas não é mais ou menos o pessoal do escritório que contrata. Então eu comecei, acho que eu fui em 5 eventos do Velocity aquele ano. E aí 2016 eu já não fui em quase nada. 2017 eu fui
em 2 ou 3, eu acho. Então, e nesse meio tempo eu comecei a tentar pegar alguns eventos pra fora, PRCA. E o inglês já tava indo bem. Já tava indo bem, Então, onde dava certo de eu correr atrás lá, eu tava indo, sabe? Com os rodeios abertos também. E aí, no ano de 2018, quando eu fiz a final, eu já tava indo bastante Velocity já. Então, mas você não tava indo muito na primeira divisão. Não, nunca tinha ido. Você nunca tinha ido, porque a primeira vez que você pisou na primeira divisão foi na final. Já na final. Isso. Meu Deus do céu, esse detalhe eu não sabia. Porque é o seguinte, a votação daquele ano, ela é feita antes da final, não é isso? Sim. Então, os mais votados do ano vão pra final mundial. E você não tinha trabalhado em nenhuma etapa da primeira divisão. E naquele ano eu fiquei em 5º na votação, só que aí o Shorty, ele se machucou, então eu era o primeiro alternate. E aí acabou que o dia que me ligaram lá do escritório, falou, você foi, parabéns, você entrou pra final, demorou até cair a ficha, sabe, Caramba. Processar na minha cabeça que eu tinha conseguido chegar, sabe. O que você pensou nessa hora, cara? Nem sei, Rafa, o que passou, cara, eu só fiquei meio... Eu morava num trailer, eu e minha esposa, a gente não tinha filho. Não, meu menino já tinha nascido já, que ele nasceu em 2018. A gente tava com ele pequenininho. E aí assim que ela... Porque eu sabia que poderia ter a chance, mas você nunca... Até que você recebe a ligação, você não acredita mesmo, né? Então, a hora que eu recebi aquela ligação lá, eu fiquei até meio... Por alguns minutos, sabe? Tentando processar na minha cabeça ali aquele momento. Imagino. Não vamos falar disso aí. Esse momento eu tive o privilégio de estar lá do seu lado, cara. Foi realmente maravilhoso. E, nossa, tanta história que até me emociona de lembrar, porque a gente vê esses meninos que lutam. É uma história de luta, né? Uma profissão que, por vezes, eu diria que ela deveria ser mais bem reconhecida aqui no Brasil. Com certeza. Né? Mas eu entendo também que toda a logística do evento não permite tanto a questão de valorização. Mas eu via você lá, eu lembro uma vez que eu tava lá nos Estados Unidos e eu tava no apartamento, acho que do Paulo Krimer, não sei, que eu via você passando todo dia, umas 7 da manhã, aquele frio, nevando, e você indo pra academia. Porque essa profissão, ela não admite o cara que não tiver 100% preparado, bebida alcoólica, excessiva, tudo mais, né? Com certeza, meu corpo é minha ferramenta, então eu tenho que manter ele 100% para poder ganhar dinheiro, entendeu? Para poder continuar fazendo o meu trabalho e me manter lá onde eu tô hoje, porque foi tão sofrido para me chegar, não posso também, a partir do momento que você chega lá, você se acomodar, então você sempre tem que estar, e os profissionais que eu trabalho junto com eles também, eles não deixam eu me acomodar, porque eles são muito bons, entendeu? Então eu tenho que estar trabalhando duro para me manter junto com eles ali, e é saudável, porque a gente tá um ali ajudando o outro, você entendeu? Então... Os próprios competidores ou os salva-vidas? Os salva-vidas, a gente tá sempre um puxando o outro pra ser melhor, você entendeu? Porque ali a gente não tem essa de, ele é melhor, o outro é melhor, é o nosso time que tem que estar bom. Então a gente sempre quer o melhor de cada um de si que esteja ali dentro, pra gente poder fazer um trabalho em equipe bem feito, entendeu? Então, por isso que a gente tá sempre um ajudando o outro, um puxando o outro pra ser o melhor. Ganhou o mundo, mas, Gauchinho, quero falar agora de 2018. Aquele ano foi fascinante. Foi o primeiro ano que eu fui pra Las Vegas fazer a transmissão ao vivo, direto de lá pra cá, pelo Ride Pass na ocasião, e você como o primeira vez salva-vidas da final mundial. Cara, chegou lá, quais eram os salva-vidas? Tava os mais votados, né? Tava o Frank, o Cody, Frank Nilsson, Cody Webster e Jesse Byrne. Chega esse brasileirinho lá e no meio daqueles top todo, cara. Você já tinha amizade com eles ou ainda não? Tinha, mas não era tão Era meio de ídolo e fã? Isso aí, sabe? A hora que eu entrei no locker room, que a primeira vez que eu trabalhar junto com o Frank, com eles, foi... Você fica intimidado um pouco, entendeu? E aí pisando naquela arena ali pela primeira vez, eu até acho que naquele primeiro dia soltou um boi lá, o boi vem puxando, ele pegou, eu bati minha cabeça no portão. E aí nisso os caras do Esporte Medicina já veio, você tá bem? Eu tava bem, mas eu tava um pouco zonzo, sabe?
Só que eu não deixei eles ver hora nenhuma que eu tava meio perturbado. Senão eles iam me levar lá pra fazer o teste. Talvez poderia que eles não deixassem eu trabalhar mais. Os salva-vidas fazem o concussion test também? Fazem também. O concussion test é um teste de concussão mesmo, né? Que fala, e que todos os competidores fazem no começo do ano. E ali tem uma avaliação, a nota de avaliação, né? Aquela ali é a base, que nem a gente faz pra eles terem o baseline que eles falam, né? Que é a base. Então, quando você se machucar, eles vão comparar de quando você tá machucado com aquele que você fez a primeira vez. Tem um índice, um numeral? Isso. Tem uma nota, por exemplo. Aí se você tiver abaixo daquela nota, você não pode trabalhar. Aí eles vão olhar todos os quesitos lá e talvez eles não vão te deixar 1 ou 2 dias fora. Então todos os competidores de montarias, se sofreu um acidente ali, bateu a cabeça, deu aquela tonteada, ele vai pro teste. Isso. Se ele não atingir a nota base dele, ele não pode montar naquele dia seguinte, até que ele volte a ter aquela nota base de volta. Isso. E eu não sabia, salva-vidas também tem a mesma... Também, eles também fazem com a gente. Até teve um evento do... E você tinha feito esse teste nesse primeiro dia que você bateu a cabeça e não... Já tinha feito 2 dias antes, aí eu falei, não vou dar nenhuma brecha pra eles verem que eu tô mais ou menos. Porque aí eles vão me tirar. É difícil, não dá pra burlar. Não dá. Então, aí eu acabei nesse dia, eu falei, eu tava bem e tal. Aí eles não precisei fazer isso, entendeu? Mas é que foi engraçado. Aí depois uns 2, 3 boi pra frente, porque quando você toma uma pancada na cabeça, dali um pouco que vem a reação. A reação, E às vezes eu tava ali esperando soltar o boi, que minha cabeça dava um branco assim, eu não sabia onde eu tava. Eu tinha que me concentrar pra mim voltar ali no momento ali, sabe? Vocês trabalham em 4. Isso. Né? Geralmente aqui no Brasil trabalha mais em 3, né? Em 3 você forma um triângulo, cada um dos lados puxando pra onde o touro for, você vai puxar ali. Em 4 é o mesmo formato, só que no formato de um quadrado, é isso? Em 4 é o mesmo formato, só que aquele quarto que ele vai estar sempre afastado. Então os 3 vão continuar trabalhando no mesmo jeito, como é o ano inteiro em triângulo. E aquele quarto ali, ele vai entrar no caso de alguma coisa acontecer, pegar ou às vezes o peão sai pro meio da arena correndo e aquele boi não ficou com os 3 e tá indo atrás do peão, então aquele quarto a função dele tá ali. E nessa hora que você bateu a cabeça lá, você ficou nessa função do quarto pra poder ficar... Porque ele é menos exigente, talvez. Mas a gente trabalha rotacionando todo o boi, então você pode estar em quarto, na mesma hora você já vai estar em primeiro, em segundo ou em terceiro, então não tem como você escapar, sabe? Então você vai ter que estar ali todo momento. Agora eu lembro nessa final que teve acho que o Andrezão deve ter tirado a foto, se não me engano, o Andrezão, fotógrafo, que você deu uma entrada entre o Silvano Alves e um touro, acho que era um touro preto, se não me engano. Um boi do Canadá. Eu não lembro qual touro que era. E foi assim, uma entrada fenomenal. Você acha que aquela entrada do Silvano fez a sua final? Pra mim, sim. Pra mim, aquele momento ali foi a... consagração. Você entendeu? O primeiro lance mesmo. Sabe? Um lance bom mesmo ali na final ali. Pra mim foi... essa entrada. Foi essa aí. Como é que tava o seu nervosismo? Porque vou repetir, uma profissão, exige o físico, exige o psicológico, exige tudo. E você tá ali com a função de vidas na tua mão, né? Sim. São vidas na tua mão. E você ter toda essa responsabilidade, como é que tava o seu nervosismo? Como é que você controlou isso, estando ao lado dos seus ídolos, como você falou aqui? Procurei me manter focado o máximo possível, mas foi difícil, porque que nem no segundo dia era o dia do rank pen, que é os boi mais duros que estão competindo pro boi do ano também. E aí você tem todo o nervosismo do nosso trabalho, de não errar, de não fazer nada errado, mas você também, aquele negócio de não atrapalhar um boi pular, porque às vezes você atrapalha um boi pular que tá concorrendo o boi do ano, você já vai estragar a média dele. Então, é muitos detalhes, mas naquele momento você tem que procurar só ficar focado só e fazer o que eu já estava preparado para fazer, porque eu acredito que eu cheguei não tão preparado quanto eu me sinto hoje, com a experiência que eu me sinto hoje, mas eu cheguei a ponto de conseguir trabalhar com eles lá. Você considera que você teve algum erro nesse primeiro evento que você hoje olha como alguma falha naquele momento? Não erro, só o fato de hoje eu já me sentir mais
hoje eu me sinto em casa. Quando eu vou para um evento do Unleash the Beast, eu me sinto em casa ali, do mesmo jeito que eu me sentia na PBR Brasil aqui, do mesmo jeito que hoje o pessoal me conhece, eles me tratam bem. Então isso aí faz você se sentir em casa e mais confortável. E eu acredito que hoje, por eu já estar trabalhando com eles por 2 ou mais anos, eu já tô numa sintonia melhor com eles ali, a maneira de trabalhar. De 2018, que foi a final mundial, para 2019, você já entrou nas etapas na Unleash the Beast ou não? Foi meio boicotado ainda? Não, eu fui no Global Cup. Eu não sei se boicotado é a palavra certa, porque na verdade a pergunta que eu queria fazer é se teve algum preconceito por parte de americanos em relação a ter um estrangeiro nessa função. Rafa, é duro falar, sabe? Eu acredito que deve ter tido sim, sabe? Alguns momentos que talvez eu merecia estar lá, mas não me colocaram, entendeu? Aí, mas acho que nem não dei tanto foco para isso, porque com certeza o pessoal já estava, eles estavam acostumados a ver competidores brasileiros indo para lá, mas salva-vidas eu era o primeiro. Não, teve outros salva-vidas que foram para os Estados Unidos, mas naquela posição ali da PBR, de ser votado entre os 5 ali. No Campeonato Mundial? Eu era o primeiro, então eu acho que teve um pouco deles segurarem um pouco, mas hoje eu enxergo que isso foi bom para mim, entendeu? Porque eles me seguraram e na hora certa as coisas aconteceram. Porque você tem que ter um comportamento de americano para poder... Como é que eu digo isso? Um comportamento mais vivendo a vida deles, né? Porque eu acho que talvez se tivesse acontecido as coisas no momento que eu queria, talvez eu poderia ter me queimado, sabe? Talvez eu não estava pronto, não estava preparado, então eu acho que Deus faz as coisas na hora certa, sabe? Deus então, não coloca tudo certinho. Se teve algum preconceito, algum boicote, alguma coisa que aconteceu, foi pro bem. Foi o tempo que eu precisava para me preparar, para me chegar lá e pelo que eu tô ouvindo de vocês, se é que teve, você não sentiu isso não te abalou e não te tirou nenhuma motivação. Não, de jeito nenhum. Teve momentos, sim, que a gente fica triste, decepcionado com algumas coisas que aconteceram, mas hoje, eu acho que a minha vontade de chegar onde eu queria chegar era tão maior que hoje muitos dos obstáculos que eu tive que passar eu nem lembro deles, entendeu? Então eu procurei focar mais no meu objetivo, sempre olhando para frente, e os obstáculos a gente teve que passar, foi embora. Hoje eu nem... Agora, virou como você estava... A pergunta foi, você virou 19, não foi nas primeiras etapas do Campeonato Mundial e foi pro Global Cup. Em algum momento passou assim na sua cabeça, putz, eu fiz a final, fui bem, mas eu corro o risco de nunca mais entrar. Você pensou nisso? Sim, com certeza. Pudesse ser assim, só um clímax do negócio e depois nunca mais voltar? Que nem... Sempre teve um negócio, não, a final mundial. Depois que eu fiz a final, aí bate na sua cabeça, cara, eu consegui o sonho, o objetivo que eu tinha. O máximo, né? E agora? Entendeu? Uhum. Que acho que é isso aí que às vezes acontece com muitas pessoas. E agora? A partir de agora, o que você vai... Entendeu? Então... E aí na minha cabeça eu sempre quis continuar batalhando pra mim entrar entre os 3 ou 4 ali, você entendeu? Pra mim tá no top. Então, aí naquele ano de 2019 eu fui em uma etapa, fui no Global Cup e fui em uma etapa em Little Rock, que um não pôde ir, eles me ligaram na semana e eu fui. Porque aí tava valendo a votação do ano anterior, você era o quinto. Eu era o quinto. Você tinha ido pra final, né, em tese, porque um deles não pôde ir, você subiu. Isso. Aí você ficava de alternate ali. Isso, Mas indo no Velocity Tour, normalmente. Indo no Velocity. Aí, na final de 2019, eu acredito que até você tava lá também, eles me ligaram, o Frank machucou o primeiro dia, no segundo dia ele não ia trabalhar. E aí me ligaram, era no mesmo dia, se eu conseguia ir se eu ainda tava em Las Vegas, que eu tinha feito a final do Velocity, fui pra casa. Com criança pequena, falei, não vou ficar aqui não, vou pra casa. E aí me ligaram se eu tava lá ainda. E aí eu falei que não, mas eles falaram, se você conseguir chegar aqui, você vai trabalhar. Aí foi uma correria pra chegar lá, mas consegui. Tinha voo ainda? Tinha voo, acho que desceu em Las Vegas 6h20, o evento começava às 6h45.
E aí um amigo, o Humberto, pegou no aeroporto, eu já tava com minhas coisas na mala, eu me troquei dentro do carro. E aí desci na arena e ainda tava tocando um hino, sabe? Então eu acho que ali também mostrou que eu tava disposto a qualquer coisa pra chegar lá também, sabe? Comprometimento, né? Isso, Que legal, né? Essa história eu não sabia que você tinha chegado tão perto assim. Né, cheguei no dia lá, ainda foi, nossa, maior correria pra chegar ainda. Aí você trabalhou todos os dias? Trabalhei um dia só, aí no outro dia o Frank tava melhor, aí ele voltou a trabalhar, mas aí eu continuei lá em Las Vegas. Eu fiquei lá até o final do evento, e aí depois voltei pra casa. E num determinado momento houve uns questionamentos em bastidores que você teria sido votado pelo número de brasileiros que estavam, os competidores brasileiros que estavam compondo ali os 35 melhores do mundo como atletas. Mas hoje não, né? Não. Hoje você é o segundo mais votado, primeiro? Como é que você tá? Hoje eu sou o segundo mais votado já pelo segundo ano. E todos os americanos também votaram em mim. Então isso é... Que bacana. Isso é... Pra gente é uma honra, essa votação, ela é muito importante, mas pra gente também ela é importante porque, cara, a recompensa do seu trabalho o ano inteiro ali, sabe? Imagino. Pessoal E você trabalhou em todas as etapas do Unleash the Beast 2022, 2023, né? Praticamente todas. Eu acredito que sim. E também no formato de times, trabalhou em todos como Trabalhei oficial. em todos, Como foi na aposentadoria do Frank Nilsson? O Frank Nilsson é um ícone, né? O cara, o salva-vidas americano que tinha, assim, uma carreira dele era maravilhosa. Quando ele teve que se aposentar, você imaginou, putz, eu tô num lugar, num cara que deve ter sido isso, né, pra você? Eu fui muito lisonjeado de ter trabalhado com ele, sabe? Que nem às vezes, teve muitas vezes que a gente viajou junto e eu ficava enchendo ele de perguntas, como é que era antigamente, sabe? Que eu queria saber. A gente acompanha a história há muitos anos, então a gente ficou bastante amigo também. Então, naquela última final que teve em Las Vegas, que ele tava com a perna quebrada, tava machucado, já foi muito difícil para ele. E aí ele ainda acabou o evento, ele chegou pra mim, pro Coro, e falou: eu só terminei esse evento por causa de vocês. Porque a gente tomava conta dele também, porque ele já tava com 47 anos, 46 anos, machucado. Ele sempre foi muito bom, ótimo, mas às vezes tinha alguns bois que ele não conseguia mais sair do jeito que ele saía quando ele era mais novo. Então a gente... O objetivo era o peão, depois o peão era o Frank, e depois a gente sempre tava ali tomando conta dele também, para não deixar que ele tomasse ralo, para ele continuar trabalhando com a gente, porque a gente queria ele junto com nós. E aí naquela última final, aquele ano ele já falou que ele ia em muito poucos eventos, que ele ia se aposentar naquela final. E aí, infelizmente, ele trabalhou o primeiro dia, aí depois ele teve um acidente fora da arena, que ele não conseguiu mais trabalhar. Mas só de estar ali vendo ele se aposentar, fazer parte daquele momento ali, pra mim foi demais, porque Porque é o seguinte, você vê um cara que era um ícone, você tava ali substituindo um ídolo mundial como salva-vidas, né? Sim. E ele tava se despedindo e você tava assumindo junto com outros, claro, mas você tava assumindo a posição dele, cara. Você tem uma noção da grandeza que é isso, ou você às vezes passa despercebido? Às vezes acaba passando despercebido, que a gente, por estar ali toda semana, acaba se tornando normal, mas eu tento manter vivo dentro de mim, dentro do meu coração, aquele mesmo Lucas, o gauchinho que foi pra lá a primeira vez, entendeu? Toda vez que... Porque todo trabalho, eu acho que você fazendo ele todo dia, ele pode cair na rotina, só que aí é o erro, porque se cair na rotina, o seu desempenho vai cair também. Então eu sempre busco comigo mesmo deixar aquela chama daquele menino que foi pra lá a primeira vez, aquele menino que começou, que assistia os vídeos. Então eu procuro deixar isso aceso dentro de mim, pra mim não me acomodar e sempre dar o meu melhor ali dentro. Você faz academia todo dia? Todo dia. Todo dia. Tá aqui no Brasil, tá malhando também? Trago umas borrachas, umas coisas, então eu acabo fazendo em casa, sabe? Porque você chega lá, tem o... Lá a gente tem uma estrutura melhor, né, pra fazer. Aqui tem também, se você pegar, for numa academia da cidade, mas... Então, mas eu tô dizendo assim, acabando aqui suas pequenas férias aqui, você tem que voltar pra lá e
E tem trabalho já. Já tem trabalho dia 23 e 24, então por isso que eu não tô relaxando não, tô mantendo firme aqui, treinando também não treinando tão duro quanto eu treino lá, mas pelo menos fazendo alguma coisa pra manter. Agora, você tem algum sonho pra chegar ainda que não chegou? Rafa, hoje meu sonho, eu quero fazer 10 finais mundiais. Já fez quantas? Já fiz 5. Só falta 5. Falta 5. E me manter lá dentro, eu sei que a profissão de salva-vidas a gente não... hoje eu tô com 35, faço 36 esse ano, então tudo vai depender de lesões, mas quem sabe eu trabalhar mais uns 5, 7 anos aí e me aposentar, sabe? Então é isso que eu quero. Você tem muito mais pra queimar, não pode ser só isso não. Só me manter ali dentro ali do top ali onde eu tô e me manter ali dentro fazendo um bom trabalho, sabe? Então esse que é o meu objetivo. Sempre eu quero estar ali por merecimento, por estar fazendo um bom trabalho. Eu acho que esse merecimento você tá tranquilo, porque quando a gente assiste daqui os cortes de vídeo, tem muitos cortes, né, que entram no Instagram da PBR e tal, que mostram você em ação em situações realmente difíceis, né? Outro dia teve uma pancada que você tomou, quando foi? Você saiu sangrando, onde foi isso aí? Acho que foi em Nashville que eu tomei um coice na cara, eu acho, não foi? Ah, foi. Putz, aquilo assustou todo mundo. E você voltou no mesmo dia? Não voltei porque eles não deixaram eu voltar, faltava pouca montaria, mas no dia seguinte eu voltei. Mas aqui? Quebrou meu nariz estava aqui do lado aqui, aí eles na hora já colocaram no lugar, mas no outro dia quando eu acordei tava tudo inchado o rosto. Então, e essa imagem, e você vê os elogios dos doutores da TV americana, dos próprios doutores da Arena, realmente hoje, mais do que consagrado, você tá fixo dentro de uma profissão que tem reconhecimento mundial mesmo. Com certeza, eu sou muito feliz, grato a Deus por tudo que tem proporcionado na minha vida, sabe, na minha família, as crianças, então isso aí é só agradecer a Deus mesmo e continuar trabalhando duro, né, porque nada cai do céu. E essa brasileirada toda que tá chegando lá, esses competidores que estão dando esse show na PBR Mundial, como agora, né, Rafael de Brito, falamos aqui, campeão mundial desse ano, Zé Vitor Leme, bicampeão mundial, Kaique, que quebrou a perna recentemente, não pôde fazer a final, mas fez uma campanha maravilhosa esse ano, o formato de times bombando, tá levando mais competidores pra lá. Como é que você vê essa chegada desses brasileiros dentro do Campeonato Mundial hoje? Eu acho que a PBR tá precisando disso aí. Hoje, eu não sei aqui no Brasil como tá, mas lá tá ficando carente de competidores. Pelo nível das competições, por tanto de eventos, muitos meninos machucando, você entendeu? Boiada evoluiu muito, né? Boiada muito dura. Você pega, não teve nenhum... depois da final de time, acho que parou uma semana e depois só parou no Natal, não teve um break, nada. Então, você pega esses meninos montando nesses boi duros toda semana. O chão de lá é duro também. Então, eu acho que talvez daqui a alguns anos a carreira deles não vão ser tão longa como você vê alguns meninos montando hoje, sabe? Então, eu acredito que eles precisam de novos talentos, novos meninos indo pra lá. Com a questão do time, eu acho que vai ajudar bastante nisso aí, porque ele vai chegar lá, talvez tem a chance de estar treinando com um coach que vai estar ajudando, com outros meninos que vai estar preparando eles pro campeonato mundial, que foi o que aconteceu com o Boquinha ano passado. Ele foi pra lá, começou a montar no time, esse ano teve um ano muito bom no campeonato e se consagrou campeão mundial. Aliás, ele é o único cara na história, um título difícil de ser repetido, né? Ele foi o rookie, né? O revelação do ano, foi campeão da final e campeão mundial. O cara mais próximo que tinha chegado disso foi o José Vitor Leme, em 2017, que ele foi campeão da final, rookie, e terminou em 7º. Foi o rookie mais próximo do título até então, foi dele. Chegou o Rafael de Brito agora chegou e ganhou título mundial. Mas eu acho que a gente vai ter muita surpresa ainda com muitos meninos indo pra lá. Essa evolução da boiada que a gente tava falando aqui, isso pra vocês, salva-vidas, é também um negócio complicado, porque os touros são muito ligeiros, né? A genética de touros e pulos, recentemente eu entrevistei aqui o Paulo Bellarmino, a gente falando sobre a genética do Brasil, que tá caminhando aí, né, pra crescer, mas lá já tem muitos anos isso. Eles são muito rápidos aqueles touros, né? São muito rápidos, mas por um lado ele acaba sendo mais fácil você trabalhar eles também, se você tiver com os companheiros certos.
Você acha que é muito diferente daqui do Brasil? Porque aqui Rafa, é mais lento aqui, né? mas que nem faz alguns anos que eu não trabalho aqui, então eu difícil pra mim falar. Uma coisa é você assistir na televisão, outra coisa é você assistir no vídeo, mas que nem a última vez que eu trabalhei aqui, a diferença era grande, em 2017. Certo, mas tá falando assim, com os companheiros certos por quê? Pra você ter a segurança, é isso? Não, porque às vezes a gente pega um boi que ele é muito bravo, muito rápido, é a mesma coisa se você assistir três cachorros trabalhando um boi. Eles não vão dar espaço hora nenhuma pro boi. Então, a partir do momento que você der um pouquinho de espaço para eles vão te ganhar. Agora, se você tiver com dois ou três que esteja bem entrosado ali, você não vai dar espaço para ele hora nenhuma. E aí ele vai chegar num ponto que ele não vai mais pegar ninguém, ele vai desistir. Então ele vai caçar o buraco e vai embora, sabe? E os bois de lá já são treinados desde bezerro, que é o que tá acontecendo aqui também. O trabalho que vem fazendo aqui, acho que dentro de alguns anos vai estar bem melhor aqui também. Você falou de espaço. Sabe uma coisa que eu não consigo entender? De você ou dos qualquer que seja. Como vocês conseguem um espaço, às vezes, entre um competidor e o touro? Tem hora, meus amigos, que o touro tá pegando o competidor e o competidor, por vezes, caído ou tentando se levantar e vocês entram no meio daquilo ali. Cara, é um negócio muito fração de milésimo de segundo ali. Ali naquele momento você não pode pensar. Se você pensar, você já tá atrasado já. Então você tem que reagir. Por isso que é importante o treinamento. A gente treinar, deixar o nosso corpo preparado a cada dia mais, aquela memória do músculo já vai saber o que fazer. Então você só vai ter que reagir. Só você tá concentrado e reagir. Porque se você pensar, aquele boi já passou, vai pegar o peão. Então você vai pensar depois do que você fez só, sabe? E deu certo. Deu. Às vezes dá, às vezes não. Às vezes acaba tomando um ralo, mas... Vocês usam proteção, colete por baixo, tudo, né? Eu uso colete, eu uso joelheira nos dois joelhos. E a gente passa tape no pé, né? Faz uma bandagem no pé pra não torcer o pé também. E o que você usa no pé? Uma chuteira? Chuteira de beisebol, futebol americano. Que é uma botinha, né? Ela é um pouco mais alta que nem isso. Isso depende de muito de um para outro, mas eu não gosto de cravo muito grande porque por eu ter problema num dos joelhos meu, então acaba doendo um pouco. Aí, porque não pode escorregar também, né? Você tem que estar ali. Mas a pancada, numa entrada dessa que eu tava falando entre você e um competidor, a pancada vem direto. O boi vai te pegar. Vai, com certeza. Ali é certeza que vai tomar uma pancada. Tanto que nesses últimos anos, eu tô tentando preparar o meu corpo para a pancada também, fazendo um pouco de musculação. Você tem que ter um pouco de músculo também, que é o que vai te talvez salvar de alguma lesão, entendeu? Você vai chegar em casa, tem vezes que eu chego em casa na segunda-feira que eu não aguento nem levantar da cama, mas você tem que levantar, ir pra academia, dar uma pedalada, porque aí o sangue vai estar fluindo no seu corpo e vai te ajudar na recuperação. A gente faz banheira de gelo lá também, porque na quinta-feira a gente já tem que viajar de novo. Então você tem 3 dias pra você se recuperar, se sentir bem, e aí já viajar de novo, entendeu? Então na minha opinião, o preparo ali fora da arena também é muito importante. Você, agora, recentemente, você deu um curso aqui no Brasil. Sim. Um curso de salva-vidas. E como é que foi a molecada nova que tá aqui no Brasil? Foi bom, Rafa. Teve 18 ou 19 alunos. A gente fez lá no Fabinho, em Floreal. O lugar dele é espetacular também. E foi bacana, sabe? Poder talvez passar algumas coisas pros meninos aí que talvez eles não conhecem ainda, sabe? Alguns detalhes que se eles colocarem em prática pode fazer diferença na maneira de trabalhar deles. E não precisa falar nome, mas tem alguns talentos aí que você acha que tem condições de um dia estar lá junto com você? Tem, com certeza. Tudo vai depender deles, né? Deles acreditarem do quanto eles vão se esforçar, porque no fim da história tudo depende de você mesmo, do quanto você acredita em você, porque no meu caso poucas pessoas acreditaram que eu poderia chegar onde eu cheguei. Então eu acreditei a todo momento que eu ia chegar, só não sabia quando, mas sempre tive na minha cabeça que eu ia conseguir chegar lá. Então eu acho que cada um acreditar em si próprio já é o primeiro passo já. Eu acho que um grande exemplo que você deu é que, e eu sou testemunha disso, que você fez tudo
única e exclusivamente sozinho. Você fez desde o visto que você estava falando lá atrás, que foi 3 vistos negados, desde a sua ida para lá. Você nunca teve um empurrão de ninguém. Foi com seus próprios passos. Com certeza. Os meninos lá me ajudaram também, mas eles conseguiram ajudar até um ponto. Então, eu tive que correr atrás também, mas eu não posso esquecer que eles sempre me deram uma força muito grande lá, sabe? Claro, esse apoio, né, nas próprias votações, não por serem seus amigos, mas votaram pelo seu mérito, sim, né? O apoio nos bastidores, ok, mas o apoio de trabalho mesmo, você foi sozinho. Ninguém te empurrou, isso aí foi único e exclusivamente seu talento. Né? Isso é um orgulho para nós brasileiros, porque é uma história magnífica, uma história fantástica, que a gente tem que se orgulhar muito. E hoje eu vejo que você é muito bem recebido pelos americanos. Como é que é esse assédio de americanos com vocês? Isso é muito bacana, né? É legal, a gente tem que nem o nosso locker room é só americano, então que nem às vezes eu vou no locker room dos meninos, trocar uma ideia um pouco, mas eu não tenho muito tempo, porque... Mas eu digo do público em geral, tem a tarde de autógrafos, aquelas participações, tem uma sede bem legal, né? É, bem legal, hoje o pessoal chegar pra pegar um autógrafo seu, já te conhecer, já, Lucas, não sei o quê, já te chamar pelo seu nome, isso é... O carinho dos fãs lá, tem muitos senhores, casal de senhoras que vão em todas as etapas da PBR, então eles estão sempre mandando cartão de Natal, manda coisa para as crianças em casa, sabe? Então é um carinho muito bacana que a gente recebe deles lá. E eu vejo a criançada também, né? Que aqui no Brasil é difícil você ver uma criança vestida de salva-vidas. E lá a gente vê, tem roupinha de salva-vidas, a camisa que você usa dentro da arena, tem ela pra criança pra vender nas lojas de souvenir, né? Sim, o pessoal é muito fanático lá, você já foi lá muitas vezes, você sabe como é que é bonito de ver o respeito que eles têm pelos eu acho que acaba gerando até uma sucessão, né? Sim. Vai vindo novos... Tem muitos salva-vidas lá, muitos salva-vidas novos, bons, chegando também, crescendo muito. É muito bacana. Cara, você tem uma história magnífica e é um orgulho para nós brasileiros. Temos um salva-vidas que muita gente não sabia, que um dos principais salva-vidas do mundo é um brasileiro, Lucas Teodoro, apresentado todos os finais de semana, trabalhou em praticamente todas as etapas esse ano, vai trabalhar até o final no times agora? Se Deus quiser, né? tá certo para mim em todas as etapas do time também, até a final. E aí a gente começa o ano que vem também, a temporada de 2024. Tô me programando para ir na final dos times lá em Las Vegas. Quero te ver lá então. Vai ser bacana. Foi muito bacana o ano passado, aquela final de time, porque no começo dos times todo mundo tava, como vai ser, como não vai ser, até a gente fica um pouco... Pra mim não mudou nada, nosso trabalho é o mesmo. É o mesmo. Então, são 8 times com 40 montarias por mês. Isso. Então é a mesma coisa que a gente trabalha toda semana. Só que o pessoal tava um pouco assim, como que ia ser e tal, e eu acho que superou as expectativas. A final foi muito, muito emocionante, de ver os times ali. Você tem algum time do coração ou não? Não pode falar. Não tem. Tem muitos amigos em todos os times, então qualquer um deles que ganhar, eu vou estar feliz por eles. Muito bom. Quem quiser conhecer o Gauchinho, qual que é a sua rede social? No Instagram eu tô como Lucas Bullfighter. Lucas Bullfighter. Coloca aqui embaixo pro diretor, bota aqui embaixo pra gente. E no Facebook é Lucas Teodoro Professional Bullfighter. Professional Bullfighter. Que bacana. Cara, quero dizer mais uma vez, te agradecer. Eu sei da sua correria aqui no Brasil, visitando família, e separou um tempo para vir falar com a gente aqui. Uma história de orgulho e que a gente quer que o Brasil inteiro conheça e respeite, porque o respeito você tem, claro, mas eu quero que as pessoas entendam que é uma profissão digna, maravilhosa e uma profissão linda, porque você realmente salva aquelas vidas por vezes. E eu vejo a gratidão de cada competidor quando chega depois de um momento difícil, chegar e te cumprimentar lá. Tem muito orgulho de você. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo carinho. Você me acompanhou da minha carreira aí desde o início aí. Então, por isso que eu fiz questão de vir aqui participar do seu podcast, porque também tenho muito respeito pelo profissional, pela pessoa que você é. Obrigado. Então, obrigado você pelo convite. É isso aí. Isso aqui é agronegócio, né? Isso é um cara do agronegócio que tá aqui sendo salva-vidas de montarias em touros no maior campeonato de montarias em touros do planeta. Obrigado, Gaúcho. Obrigado a você. Valeu. Esse foi mais um Agro 360 para você. Só lembrando que essa entrevista está na íntegra no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Semana que vem, estamos aqui de volta.